Presidente, a lei complementar que criou, eu nem falei que a gente está de volta com Roda Viva, que o negócio aqui está tão quente que não falei, mas estamos de volta com Roda Viva. A lei que criou a autonomia do Banco Central, a lei complementar, ela estabelece como função primordial garantir a estabilidade de preços, mas diz lá no seu parágrafo 1º que o BC também tem de zelar pela estabilidade, pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Aí a gente já começa a entrar nessa vertente social que é a que clama o presidente Lula e clamam os economistas não ortodoxos, que o BC tem de olhar também para o crescimento e para o emprego. O senhor estava falando que o BC tem tido uma atuação nessa área social forte nos últimos anos. O que o BC está fazendo para olhar também para esse lado do emprego? Eu acho que esse debate todo sobre juros, esse debate acalorado que a gente não pode perder de vista que tem uma agenda muito importante no Banco Central do social. Então, tudo que a gente pensa é como é que a gente vai gerar uma recuperação econômica com sustentabilidade e com inclusão. Então, por exemplo, quando a gente pensa o que a gente fez nos últimos 4 anos, vamos pensar, por exemplo, nos diversos programas. Primeiro, o cooperativismo. O cooperativismo é uma forma de crédito que gera uma inclusão social enorme. Quando a gente olha o que a gente fez nos últimos 4 anos, o cooperativismo, em termos de volume de crédito, para a pequena empresa saltou de 10% para 22%, para a média empresa de 5% para 11%. Então, teve um enorme salto no ganho do cooperativismo. Hoje, cooperativas estão presentes em 54 cidades. Existem vários estudos que mostram que as cidades onde tem cooperativa têm ganho econômico e têm ganho social. Um outro programa, o microcrédito, que é super importante, que é aquele crédito que vai para a pessoa que está fazendo aquele pequeno empreendimento. A gente fez muita mudança no microcrédito. Em 16, 17, 18, o microcrédito caía 8% ao ano. Nos últimos 4 anos, o microcrédito subiu 22% ao ano. Então, é muito importante essa agenda, porque o microcrédito gera educação financeira e gera aquele movimento na ponta, onde as pessoas conseguem fazer seus pequenos negócios. Vamos pensar na agenda de fintechs, nas plataformas de crédito, que tem crescido assim, mais de 50% ao ano. E aí tem um ponto que eu acho que a gente precisa falar de mercado de capitais, que toda vez que fala de mercado de capitais, fica uma sensação que mercado de capitais está beneficiando o rentista, beneficiando o Faria Lima. E o nosso plano tinha uma parte de mercado de capitais que era exatamente o contrário, era gerar inclusão. E aqui a gente precisa pensar que o mercado de capitais gera inclusão dupla. Por quê? Porque a gente saiu, em 2017, das grandes empresas tem 9% só do crédito no mercado de capitais, agora tem 40%. O que acontece, por exemplo, 2022 foi o ano recorde de emissão de debêntures. Isso é só Faria Lima? Não. Se eu consigo fazer com que as grandes empresas consigam ir direto ao mercado de capitais, o que acontece com o balanço de bancos? Eles têm espaço para fazer empréstimo para pequenas empresas, para pessoa física. Então, o nosso plano era, o grande vai direto para o mercado de capitais para sobrar mais espaço para os pequenos. A gente vê isso no crédito agrícola, onde a gente tem o Pronaf, que é a agricultura familiar com crescimento recorde, tem um tema social muito, muito importante. E, por fim, tem uma agenda de tecnologia que é basicamente no social. Vamos olhar o que o Pix fez com as pessoas, o número de empresas pequenas que foram criadas por causa do Pix. Outro dia eu estava no restaurante, um garoto veio vender um produtinho, eu fiquei até na época um pouco emocionado porque eu vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro. Ele falou assim, não, é no Pix, vai no Pix. E eu falei, o Pix ajuda a sua vida? Ele falou, o Pix mudou a minha vida. Então, assim, a gente que está no Banco Central, a gente às vezes não tem a percepção de como que a gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. Então, é muito importante essa agenda nossa social, tem uma agenda de sustentabilidade enorme com o Programa Verde, inclusive fomos premiados o segundo Banco Central mais verde do mundo há 2 anos atrás. Então, assim, tem uma agenda social importante que está andando e que eu preciso continuar fazendo entregas. Eu tenho Open Finance, eu tenho um tema de competição. Por exemplo, vamos pensar o que se fala de spread bancário. Quando a gente pensa que hoje a gente tem um custo de crédito para pessoa física na média de 55% e a Selic está 13,75%, vamos voltar à última vez que a Selic estava 13,75%, que é exato junho de 2015. Naquele momento... Governo Dilma, portanto. Naquele momento... Já Temer. Mas assim, não é um tema sobre o governo, é só um tema para mostrar a competitividade. Então, hoje eu tenho um custo de 55 um custo de crédito de pessoa física de 55 com uma taxa de juros de 13,75. Se eu voltar à última vez que estava 13,75, que foi em junho de 2015, o custo de crédito para pessoa física era 15% maior. Se eu olhar a pessoa jurídica, 25% maior. Então, para a mesma taxa de juros, a gente teve uma redução no custo, ou seja, toda a agenda de competição tem funcionado. Então, assim, a gente tem um social que gera competição,
gera inclusão, tenha um programa de educação financeira, não vou ter tempo de falar de tudo, mas eu acho que é importante que tenha esse viés muito forte do social do Banco Central. A gente se concentra muito nisso.